você que está passando aí por alguma doença, né, seja ela física, emocional, hoje nós trouxemos aqui no Mulheres de Alto Impacto a Tatiane Felício, que é psicóloga, coach. Ela vai falar do desafio da doença dela durante 15 anos, né? E passou por uma embolia pulmonar, por vários processos e teve uma transformação assim admirável. Vamos lá, Tatiane, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Andréia. Nossa, é pra nós, viu? Porque vocês vão conhecer um pouco mais de como essa mulher superou, né? Ficar entre a vida e a morte. Não é mesmo? É isso. Pode contar pra nós essa história. É isso mesmo. Eu fiquei entre a vida e a morte. Não foi? Ela falou uma embolia pulmonar, eu tive 3 embolias pulmonares. Na verdade, eu tive uma em 2003, uma em 2013 e uma em 2018. E a embolia pulmonar de 2003, ela demorou tempo de diagnóstico, André. Então, a embolia pulmonar é uma doença que não é de tão fácil diagnóstico assim. E naquela época, em 2003, era ainda mais complicado. Então, foi confundido com crise de asma, depois foi confundido com pneumonia e outras doenças. E os coágulos cronificaram, e aí eu carreguei a embolia pulmonar crônica durante 15 anos. Então, eu fiquei cheia de coágulos aqui, obstruindo a passagem do sangue para os pulmões, né? Ali para o coração. Então, eu tinha dificuldade de respirar, sentia falta de ar. E o meu coração, com o tempo, ele começou a inchar. Então, eu tinha a sensação de infartar o tempo inteiro. Em 2013... Mas, assim, esse diagnóstico demorou a entender o que estava acontecendo com você? Isso, demorou 8 meses, e aí por isso que a embolia pulmonar, ela cronificou, e por isso que o meu sofrimento, né, ele se estendeu durante todo esse tempo, porque eu carreguei esses coágulos dentro de mim. Mas a questão é que, depois que eu tive a minha filha, em 2013... 10 dias depois, eu tive uma embolia pulmonar aguda, que é quando, é como se o coágulo estivesse bem fresquinho. Acabou de formar os coágulos, e os coágulos foram nos meus pulmões, onde já tinha os coágulos há 10 anos, os antigos. Então, aí eu fiquei em estado gravíssimo, aí eu fiquei entre a vida e a morte. Eu fui entubada, fiquei entubada 7 dias, e aí foi muito impactante. Isso me trouxe, assim, traumas, isso impactou muito o meu emocional. Foi quando eu comecei depois a ter as crises aí de pânico, de ansiedade, porque aí eu também comecei a ter uma outra doença chamada hipertensão pulmonar, que é quando vai dando uma pressão, porque essa passagem do sangue não está chegando muito bem até o coração vai inchando ali, né? E eu sentia muito dor de infartar, e ela é progressiva. Se você não faz uma cirurgia, vai progredindo isso aí mesmo até a pessoa Você infartar, até, né? inclusive, passou por várias cirurgias. Eu vejo aqui... Na verdade, uma cirurgia. Uma cirurgia, tá? Eu vejo sinais aqui. Isso, na verdade eu passei por uma única cirurgia, porque aí eu fui carregando, mas fui entubada ali, quando eu falei pra vocês, né, da UTI de 2013, depois... Se passaram os anos, né? 2014, 2016, 2017, e aquilo ali, a pressão pulmonar foi aumentando até formar uma outra embolia junto com a hipertensão pulmonar. E aí eu fui em estado gravíssimo para o Instituto do Coração, em São Paulo, para o INCOR, e aí eu tive que fazer a tromboendarterectomia, que é o nome dessa cirurgia, onde, né, abriu aqui a caixa torácica, né? Eu tenho um corte que vai ter aqui, mas muito orgulho da minha cicatriz hoje, né? Que é a minha história de superação, na verdade, né? De superação acaba sendo de transformação, de fé, de coragem, né? Que é isso também que ela vai falar para nós. Então tem orgulho, sim, tem orgulho que a história dela é magnífica. Muitas pessoas às vezes querem fazer plástica para tirar a cicatriz, mas eu tenho orgulho da minha porque representa, assim, a minha história. E até eu chegar lá no INCOR, gente, no Instituto do Coração, um hospital que eu tanto amo aí, e também apresenta aí a vocês, é especialista em cuidar de pessoas que têm esse problema de embolia pulmonar crônica, onde faz a cirurgia no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu já estava assim no meu limite do meu sofrimento emocional, gente, do emocional e do físico. E o que eu tinha muito preservado? O espiritual. Porque a minha fé, desde quando eu me aproximei ainda mais de Deus, lá na primeira embolia, porque, gente,
Aquela doença impactou muito a minha vida. E aí, muitas vezes, eu me sentia sozinha. Muitas vezes, eu sentia que as pessoas, às vezes, não me entendiam, não me compreendiam. E o medo, né? O medo de morrer. Medo de morrer, isso. Aí eu descobri, na parte espiritual, ali que quando eu me conectava a Deus, quando eu rezava, era a mesma coisa eu tomar um calmante. Aquilo me trazia equilíbrio mental, aquilo me dava resiliência, aquilo me dava coragem para o enfrentamento, para continuar. Eu sentia acolhida ali, abraçada. Sabe assim, quando a pessoa te pega na mão, te abraça? Era assim que eu me sentia. E isso que me deu tanta resistência para eu chegar, tanta resiliência, né? Que essa perseverança, que essa força interior, para eu chegar até a cura. E aí, quando eu cheguei no hospital, lá no INCOR, que eu avistei, olha lá, eu passei também uma grande experiência que ainda fortaleceu ainda mais essa parte do espiritual, porque era o mais preservado que eu tinha. E aí lá aumentou ainda mais, por quê, sabe? Dentro ali daquele hospital, através do amor que eu recebi, daquela empatia, eu ali chegando como paciente, daquele amor, daquela empatia, eu consegui perdoar tudo aquilo que tinha acontecido comigo. E eu descobri também muito essa força desse princípio espiritual poderoso do perdão, que também me levou a essa cura emocional, a essa cura também espiritual. E ali, além de eu ter sido curada fisicamente, eu fui curada também emocionalmente. Nunca mais tive crise de pânico, nunca mais tive crise de ansiedade. Qual que foi o principal momento, assim, ó, que Nunca você mais. falou, foi tocada realmente por Deus, pelo espiritual? Isso. E você falou assim, a minha cura tá aqui, a minha força tá aqui. Isso. Que hora que deu aquele... Logo no começo, quando eu tive lá em 2003, quando eu vivia passando mal, porque lembra, 8 meses sem encontrar o diagnóstico, e eu passava por foram 4 médicos, passava por um, passava por outro, eu fiz tudo quanto é tipo de exame invasivo, cheguei a fazer a biópsia, ninguém descobria, e aí eu só chorava, meus pais já moravam no Paraná, eu sou paranaense, eu não sou francana, meus pais já tinham voltado para o Paraná, eu tinha acabado de me formar, eu não quis ir embora porque meu consultório já estava montado. E aí eu comecei a fortalecer, eu não era tão, assim, eu não praticava tanto a parte espiritual, eu não era tão fervorosa assim, eu não era. E aí eu descobri que quando eu fazia isso, aquilo me dava mais calma para esse enfrentamento, me dava paz. E aí o anticoagulante, ele nunca regulava, e eu lembro que eu ia lá, que eu benzia, na minha crença, né, eu acredito, benzia lá, ó, colocava para benzer os remédios, tudo, sabe, e aquilo ali me trazia, assim, a paz, me fortalecia, né, porque assim, né, a espiritualidade dentro da crença, da religião de cada um, dentro daquilo que a gente acredita, naquela prática ali, que vem, que nos fortalece, independente da religião, porque, né, o espiritual, ele vai muito além da questão da religião. Então, foi logo lá que eu percebi, foi quando eu fui fazer meu curso de psicossomática, que vê o paciente como um todo, a parte emocional, a parte mental, a parte física e a parte espiritual. Foi quando eu fui estudar o primeiro curso que eu fiz. E ao longo disso, aí eu fui experimentando cada vez mais forte. E a gente falar hoje, quer dizer, que a partir do seu problema, né, você já estudou, quer dizer, ela já estava estudando, já tinha um conhecimento, né, sobre a área da psicologia, enfim, sobre o tratamento humanizado, sobre a espiritualidade. Você já tinha um pouco disso, né? Eu já tinha isso, porque eu já vim disso com a faculdade, só que quando eu me transformei na paciente, aí sim eu também fui humanizada. Eu também fui humanizada para esse lado, entendeu? Então, talvez eu não olharia tanto assim para a parte espiritual, que é o que acontece com muitos profissionais da saúde. Eles têm sim uma crença, eles acreditam na parte espiritual, mas eles não conseguem colocar em prática, porque tem vários tipos de bloqueio com isso, mas porque eu fui atrás de estudar, aprofundar, porque às vezes a faculdade tem a falha de não ensinar. Isso. Quer dizer, da sua doença, do problema que você passou, de todo esse transtorno, você ainda, tipo assim, a sua profissão despontou aí também, né? Mudou, total. Mudou porque você mudou até o seu conceito. Total. Né? Fez eu ter um propósito. Então, assim, talvez eu estava caminhando para uma direção e aí, através do sofrimento, através de tudo isso que eu passei, do processo de sofrer, de entender, ver na própria pele, depois chegar até a cura, me fez ter um propósito para hoje poder ajudar as pessoas de uma outra maneira, porque eu falo que vem da alma.
agora sim vem da alma, é muito além da psicologia, é muito além, é uma coisa que vem da alma. Eu sei o que é um paciente que está sofrendo de qualquer doença, gente, qualquer doença, seja ela física, que afeta a nossa parte emocional, ou seja, às vezes, né, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está perdendo o sentido da vida, uma pessoa que está afundada, às vezes, em um monte de mágoas, e isso está impactando o coração, está levando ela a ter um problema cardíaco, sabe? Tanto que a espiritualidade hoje é uma diretriz da cardiologia, né? Os médicos já precisam enxergar esse aspecto, porque muito desse impacto vai direto ao nosso coração. Olha, gente, a história dela é fantástica, né? Ela passou por esse período durante muitos anos, né? 15 anos. Ao mesmo tempo já era recém-formada na sua área, conseguiu viver, né? Realmente o que é ser uma paciente, né? Estar do lado de uma doença, hospitalizada, e ali que ela realmente encontrou esse tratamento humanizado que faz parte hoje da profissão dela. Então, confira aqui no nosso canal do YouTube, Revista Qualitar, histórias de mulheres de alto impacto, como nós ouvimos agora da Tatiane Felício, psicóloga e coach.